pastor, pode ser gay cristão ir pro céu? Claro, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Você é bem-vindo no reino, você é bem-vindo na igreja habitar. Então venha estar com a gente. Agora, o complicado é usar um texto isolado para fazer uma afirmação pessoal minha que eu não consigo provar na palavra de Deus, né? Só que em Gálatas também, no capítulo 1, do versículo 8, diz que ainda que eu, Riquelmo, ou você, ou um anjo do céu que vos desça e pregue um evangelho diferente do que vos prego, que sejas anátema. Ou seja, até que um anjo se apresentando de Deus, pregando qualquer palavra que seja contrário ao evangelho, isso é uma maldição. Então, todos nós teremos responsabilidade diante de Deus pelas afirmações que fazemos sobre o evangelho. E o que mais me intriga é usar um texto isolado para fazer uma afirmação que não consegue provar na palavra de Deus. Ou seja, aonde está escrito no evangelho que um homem pode se casar com outro homem e... Então você pode ler a Bíblia do início ao fim, você não vai encontrar um versículo que venha dar legitimidade para pessoas do mesmo sexo. Não tem, não existe. E pelo contrário, existem versículos totalmente contrários, tratando como a conduta sexual como pecado irreprovável diante de Deus. Pois está escrito em Levítico 18, 22, que o homem que se deitar com outro homem, a abominação é. E esse texto do Antigo Testamento está implicando a conduta sexual. Não é um pecado você se compreender homossexual, mas que qualquer ato sexual perante a Bíblia, fora da conduta do casamento monogâmico entre homem e mulher, é um pecado. E se é pecado para heterossexuais fazer sexo fora do casamento, não seria diferente para homossexuais. Mas você vai dizer, não, mas isso é o Antigo Testamento, isso é a lei, a gente não vive a lei, a gente vive a graça. Mas o fato da gente viver a graça não implica que a gente não deva viver os princípios da palavra de Deus. Em João 14, 21, Jesus diz que aquele que diz que me ama segue a minha lei e a minha vontade. E aos que diz que me ama e não segue a minha lei e a minha vontade, este é mentiroso em algumas traduções. Então, Jesus implica sim que para alguém amar a ele, deve seguir os seus princípios. E Jesus também disse que ele não veio abolir a lei, mas ele veio testificar a lei. Jesus, ele é a lei. E tudo que está direcionado no Novo Testamento deve ser seguido por todo e qualquer cristão. E os textos sobre homossexualidade estão no Novo Testamento. Em Romanos, capítulo 1, do versículo 24 ao 27. Em 1 Timóteo, capítulo 1, do versículo 10. Em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Que esse texto deixa muito claro que na cidade de Corinto a graça de Deus foi derramada. E pessoas nas condutas de pecado, como idólatras, como adúlteros, como efeminados, como no grego, arsenokoitai, malakoi, ativos e passivos, identificando aqui homossexuais, foram mudados pela graça de Deus. Ou seja, até a Bíblia traz posicionamento que houve pessoas que deixaram de ser homossexuais, né, pela transformação de vida que Jesus opera nas pessoas. E eu me coloco nesse texto como um testemunho pessoal. Já fui homossexual por 12 anos, fui drag queen, rainha da parada gay. Inclusive, eu já cheguei até a conhecer uma igreja, inclusive, que eu nem sabia que existia na época, né? E um amigo meu me chamou para ir conhecer. Mas eu não tenho nada contra essas pessoas. Muitos deles são meus amigos. Mas eu tive uma experiência com Jesus, fui batizado com o Espírito Santo, convencido pelo Espírito Santo a deixar a prática da homoafetividade. Busquei a igreja. O dia do meu batismo foi o dia do Orgulho Gay de Campinas, né? Era eu descendo em direção para a igreja e todo mundo subindo na direção à parada. E o evangelho traz uma compreensão que devemos andar na contramão do mundo. E eu deixo um posicionamento muito claro. O fato de eu renunciar à homossexualidade foi algo pessoal meu com o Espírito Santo, com o próprio Jesus Cristo. Ninguém influenciou na minha decisão e eu dou testemunho que sim, Jesus tem graça a pessoas que são homossexuais, que se arrependem, negam a si mesmas e vão buscar uma vida para a glória de Deus. Só que isso implica numa decisão. Evangelho que não leva você a uma transformação de vida não é evangelho, é um meio evangelho. E para uma heresia ser feita, não basta ser uma mentira, basta ser uma meia verdade. E em Lucas 9:23, Jesus vai dizer: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, ser um seguidor de Jesus Cristo é você renunciar várias práticas na sua vida.
Isso incluindo a nossa conduta sexual. Então, pornografia é pecado, masturbação é pecado. E perante as Escrituras, em Mateus 19, Jesus deixa muito explícito sobre o casamento monogâmico, homem e mulher. E nada muito além do que isso. Então, a homoafetividade não se embasa no Evangelho como permissão de Deus para a união de pessoas do mesmo sexo. Então, eu estou falando isso com muito amor. Amor em explicar a verdade e dizer que essas pessoas estão indo para um caminho de engano e que precisam realmente conhecer a Cristo verdadeiramente e viver o que está escrito na palavra. E não pegar texto isolado para estar afirmando as suas posições, porque isso é engano e está levando muitos para o caminho de eternidade, mas não ao lado de Deus, e sim de condenação. Porque a própria Bíblia diz: será que um cego pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. E o que a Bíblia mais diz é que existem falsos profetas. E falsos profetas é aqueles que vão mastigar um meio evangelho a você. Porque os falsos profetas só vão falar aquilo que você deseja escutar, muitas vezes para amaciar o seu ego, muitas vezes para tirar benefício próprio disso. Mas os verdadeiros profetas de Deus vão falar a verdade, doa quem doer. João Batista foi considerado o maior profeta e ele não revelou, ele não profetizou. E ele foi levar uma mensagem ao povo de Israel, que é: arrependei-vos, pois o grande dia do Senhor se aproxima. E nisso é a gente entender que o Evangelho sim fala sobre uma notícia ruim, que todos já estamos condenados diante de Deus, Romanos 3:23, mas que Jesus veio fazer esse resgate e que todo aquele que nele crê, se arrepender e buscar uma vida de santidade será salvo. E isso está aberto a homossexuais. Jesus não faz acepção de pessoas, mas que pessoas que são homossexuais irão necessitar se arrepender, negar os impulsos sexuais e viver uma vida de santidade para a glória de Deus, como qualquer outra pessoa. Então, estou sendo muito claro e muito objetivo que se o Evangelho não te leva a nascer de novo, como Jesus diz em João capítulo 3, do versículo 7 a Nicodemos, que não vos maravilhes ter dito isso, que vos é necessário nascer de novo. É necessário para o caminho de salvação. E nascer de novo é abandonar as práticas que a Bíblia trata como pecado e como em relação à nossa conduta sexual, que Deus só nos permite perante as Escrituras no casamento monogâmico, homem e mulher, e que todo ato além disso é um pecado e condenável diante de Deus. Então não se engane com esses meio evangelho, porque isso é uma heresia e vai levar muita gente para um caminho de condenação.